Queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Quantos de vocês lembram dessa fórmula? Bom, se você não lembra, essa é a fórmula de Bhaskara. Agora, quantos de vocês passaram horas, dias e até semanas estudando isso no colégio e se perguntaram: quando que eu vou usar isso algum dia na minha vida? Bom, essa e outras fórmulas matemáticas são ensinadas principalmente para estimular a capacidade de raciocínio dos nossos alunos e preparar para que eles possam conviver em sociedade. Mas hoje em dia, por causa das tecnologias ou da sua profissão, você não lembra e nem nunca usou essa fórmula no seu dia a dia. Agora, quantos de vocês já assinaram um contrato? Quantos de vocês já votaram? Quantos de vocês já pagaram algum tipo de imposto? Se eu te contar que no Brasil foram criadas mais de 6 milhões de normas e leis nos últimos 30 anos, isso dá mais de 700 normas por dia útil. E se eu te contar que o Brasil tem a terceira Constituição mais longa do mundo inteiro, que o Brasil tem mais de 28 milhões de novos casos na Justiça todo ano e atualmente mais de 78 milhões de casos em tramitação. E se eu te contar que o Brasil tem mais de 1.500 faculdades de direito. Esse número é maior que as faculdades dos Estados Unidos, China e Europa somados. Se eu te contar que mesmo assim, em uma sociedade em que as leis, o direito e a política estão tão presentes no nosso dia a dia, a gente não aprende nem o mínimo sobre o nosso sistema jurídico e o nosso sistema de governo, nem ao menos um artigo da nossa Constituição. Bom, a minha avó ela sempre dizia que o seu direito acaba quando começa o do outro. Mas que direitos são esses que a gente não aprende na escola? Será que a gente precisa ir para a faculdade de direito para aprender os nossos direitos e deveres fundamentais? Como que a gente vai saber, por exemplo, quando alguém pode entrar na sua casa, seja o seu vizinho ou um policial? Como e por que a gente paga os principais impostos? Ou como e quando a gente pode fazer uma manifestação? E falando do nosso governo, como que a gente vai aprender, por exemplo, o que compete ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário? Como que a gente vai saber o que fazem ou o que deveriam fazer os nossos políticos? Ou melhor, como eles são eleitos? Eu lembro até hoje que eu entrei um dia numa escola pública e eu mostrei essa fórmula para eles. E eu perguntei: pessoal, alguém sabe que fórmula é essa? Daí um aluno levantou a mão e falou: é Bhaskara, professor? Eu falei: não é Bhaskara, até porque eu nem sei explicar se fosse. Esse é o quociente eleitoral. E para que serve o quociente eleitoral? Daí eu comecei a explicar. O quociente eleitoral serve para calcular qual o número de votos necessários para eleger um vereador, por exemplo. Então funciona assim. Imagina que numa cidade, por uma eleição para vereador, essa cidade teve 10 mil votos válidos computados e tinham 5 cargos de vereadores para serem preenchidos naquela eleição. Bom, quociente eleitoral é só você dividir 10 mil votos válidos por 5 cargos a serem preenchidos, que dá 2 mil. Muito mais fácil que Bhaskara. Então isso significa que para uma pessoa ser eleita, ela tem que receber 2 mil votos válidos. Mas o que acontece se uma pessoa receber 6 mil votos válidos? Bom, ela vai usar 2 mil votos para se eleger e os outros 4 mil votos vão ser utilizados pelo partido ou coligação que ela faz parte para eleger outros 2 candidatos a vereador. E quando eu falei isso, os alunos ficaram meio confusos, até um pouco revoltados, e um levantou a mão e falou assim para mim: professor, então quer dizer que eu posso estar votando em alguém que eu nem sei quem é, não sei nem o nome dessa pessoa, e essa pessoa vai ser a responsável por fazer as leis que cuidam da minha saúde, do meu lazer, da minha educação? E a resposta é sim, exatamente. Por isso que é tão importante a gente saber como é que funciona o nosso sistema eleitoral, para a gente entender que se um candidato receber mais votos que o necessário para se eleger, os outros candidatos do partido dele ou da coligação vão representar, mesmo que minimamente, os seus interesses e os seus ideais, para você não desperdiçar seu voto. Mas eu sei, são muitas regras, né? Como eu falei, mais de 6 milhões nos últimos 30 anos e ninguém nasce sabendo. Esse exemplo que eu dei agora das eleições e do quociente eleitoral é só um exemplo das tantas normas que a gente não aprende na escola, mas que são tão importantes para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Mas eu não sou o único que sabe disso. Tem pessoas que sabem que tudo parece muito complexo e complicado
e tiram vantagem dessa falta de informação. É o que hoje a gente vê com as fake news, principalmente nas redes sociais, que é onde 77% dos nossos jovens obtêm a informação. As fake news, elas se espalham 6 vezes mais rápido que as notícias verdadeiras. E isso impacta diretamente o nosso país, pois pelo menos 45% dos nossos eleitores tomam como decisão para votar as informações que eles encontram nas redes sociais. Então, num país em que as nossas leis, o nosso sistema de governo não é explicado na sala de aula, nas escolas, os nossos alunos vão aprender sobre isso aonde? Nas redes sociais, com informações que são cada vez mais falsas, aumentando a polarização e a divisão da nossa sociedade. Mas imagina se isso fosse ensinado nas escolas, de forma técnica e imparcial. Você não acha que as fake news seriam menos preocupantes? Você não acha que agora o jovem saberia ele mesmo diferenciar o falso do verdadeiro? E ele mesmo seria o fiscal das notícias falsas? Ou pelo menos você não acha que a população saberia aonde encontrar a informação verdadeira, ao invés de tirar uma conclusão com base em uma notícia que ele leu nas redes sociais? Assim, o aluno se desenvolveria sabendo os seus direitos e deveres, ficando atento à política nacional e entendendo a importância de ser um cidadão ativo e a importância do seu voto. Além disso, o aluno estudaria essa matéria, por exemplo, e ele, quando estiver estudando, falaria: nossa, isso aqui eu vou usar algum dia na minha vida, o que estimularia o ensino e o aprendizado desse aluno. Mas eu acho que só falar sobre isso não é o suficiente. Então, em 2014, eu decidi colocar essa ideia em prática, tirar ela do papel. Então, eu criei o projeto Constituição na Escola, em que eu iria, de escola em escola, explicar como funcionavam as nossas leis com base na lei maior, a Constituição Federal. Então, eu lembro que até hoje eu entrei no site ali da Secretaria de Educação, peguei o telefone e o e-mail de 100 escolas e comecei a ligar para essas escolas para me oferecer a dar aula. Das 100 escolas, eu achei que ia ser um sucesso, né? Mas das 100 escolas que eu liguei, apenas 3 responderam, aceitando receber o projeto e me receber para dar aula. E eu falei: tudo bem, vou nessas 3 escolas e vou ver como é que vai funcionar. E lá fui eu, apenas com uma Constituição Federal e uma apresentação de PowerPoint, explicar como é que funcionava o nosso sistema jurídico e o nosso sistema de governo. A primeira aula e a segunda foram tão boas, os alunos gostaram tanto e ficaram tão interessados, porque era algo que eles viam na TV, no noticiário, que eles viam no dia a dia, nos jornais, até nas redes sociais, mas que achavam complicado, mas que na verdade não é. Os professores dessas escolas acharam tão boa a ideia que divulgaram para outros professores de outras escolas. Os meses foram passando, outras escolas ficaram interessadas e eu tive que chamar amigos e colegas da faculdade para me ajudar a atender essa demanda. Hoje, 5 anos depois da primeira aula, a gente conta com mais de 120 advogados voluntários e a gente já conseguiu dar aula presencialmente para mais de 60 mil alunos da rede pública. Por causa disso, o projeto Constituição na Escola ganhou diversos prêmios de inovação social, aqui no Brasil e no exterior. Até ex-presidentes do Brasil e dos Estados Unidos conheceram pessoalmente o projeto. Inovação social essa que consiste em jovens advogados cruzando a cidade antes do trabalho apenas para compartilhar conteúdo e informação. Mas sim, é muito importante continuar ensinando matemática, física, química, biologia e tantas outras matérias durante o colégio, para estimular a capacidade de raciocínio e fornecer um maior número de informações para os nossos alunos desenvolverem o seu pensamento crítico. Mas se o objetivo da escola é preparar o cidadão para conviver em sociedade, a gente precisa ensinar as leis que regem e organizam essa sociedade. Assim, o aluno cresce sabendo ele mesmo o que é falso e o que é verdadeiro, porque o único jeito de combater a desinformação é com a educação.